do processo na OAB. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 68. Salvo disposição em contrário, aplicam-se subsidiariamente ao processo disciplinar as regras da legislação processual penal comum e aos demais processos as regras gerais do procedimento administrativo comum e da legislação processual civil nesta ordem. Artigo 69. Todos os prazos necessários à manifestação de advogados, estagiários e terceiros nos processos em geral da OAB são de 15 dias, inclusive para interposição de recursos. Parágrafo 1º. Nos casos de comunicação por ofício reservado ou de notificação pessoal, o prazo se conta a partir do dia útil imediato ao da notificação do recebimento. Parágrafo 2º. Nos casos de publicação na imprensa oficial do ato ou da decisão, o prazo inicia-se no primeiro dia útil seguinte. Capítulo 2 do processo disciplinar. Artigo 70. O poder de punir disciplinarmente os inscritos na OAB compete exclusivamente ao Conselho Seccional em cuja base territorial tenha ocorrido a infração, salvo se a falta foi cometida perante o Conselho Federal. Parágrafo 1º. Cabe ao Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional competente julgar os processos disciplinares, instruídos pelas subseções ou por relatores do próprio Conselho. Parágrafo 2º. A decisão condenatória irrecorrível deve ser imediatamente comunicada ao Conselho Seccional, onde o representado tenha inscrição principal, para constar dos respectivos assentamentos. Parágrafo 3º. O Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho, onde o acusado tenha inscrição principal, pode suspendê-lo preventivamente em caso de repercussão prejudicial à dignidade da advocacia, depois de ouvi-lo em sessão especial para a qual deve ser notificado a comparecer, salvo se não atender à notificação. Neste caso, o processo disciplinar deve ser concluído no prazo máximo de 90 dias. Artigo 71. A jurisdição disciplinar não exclui a comum e, quando o fato constituir crime ou contravenção, deve ser comunicado às autoridades competentes. Artigo 72. O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação de qualquer autoridade ou pessoa interessada. Parágrafo 1º. O Código de Ética e Disciplina estabelece os critérios de admissibilidade da representação e os procedimentos disciplinares. Parágrafo 2º. O processo disciplinar tramita em sigilo até o seu término, só tendo acesso às suas informações as partes, seus defensores e a autoridade judiciária competente. Artigo 73. Recebida a representação, o presidente deve designar relator, a quem compete a instrução do processo e o oferecimento de parecer preliminar a ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina. Parágrafo 1º. Ao representado deve ser assegurado o amplo direito de defesa, podendo acompanhar o processo em todos os termos, pessoalmente ou por intermédio de procurador, oferecendo defesa prévia após ser notificado, razões finais após a instrução e defesa oral perante o Tribunal de Ética e Disciplina, por ocasião do julgamento. Parágrafo 2º. Se, após a defesa prévia, o relator se manifestar pelo indeferimento liminar da representação, este deve ser decidido pelo presidente do Conselho Seccional para determinar seu arquivamento. Parágrafo 3º. O prazo para a defesa prévia pode ser prorrogado por motivo relevante, a juízo do relator. Parágrafo 4º. Se o representado não for encontrado ou for revel, o presidente do Conselho ou da subseção deve designar-lhe defensor dativo. Parágrafo 5º. É também permitida a revisão do processo disciplinar por erro de julgamento ou por condenação baseada em falsa prova. Artigo 74. O Conselho Seccional
pode adotar as medidas administrativas e judiciais pertinentes, objetivando a que o profissional suspenso ou excluído devolva os documentos de identificação. Capítulo 3 dos recursos. Artigo 75. Cabe recurso ao Conselho Federal de todas as decisões definitivas proferidas pelo Conselho Seccional, quando não tenham sido unânimes ou, sendo unânimes, contrariem esta lei, decisão do Conselho Federal ou de outro Conselho Seccional, e ainda o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos. Parágrafo único. Além dos interessados, o presidente do Conselho Seccional é legitimado a interpor o recurso referido neste artigo. Artigo 76. Cabe recurso ao Conselho Seccional de todas as decisões proferidas por seu presidente, pelo Tribunal de Ética e Disciplina ou pela Diretoria de Subseção ou da Caixa de Assistência dos Advogados. Artigo 77. Todos os recursos têm efeito suspensivo, exceto quando tratarem de eleições. Artigo 63 e seguintes. De suspensão preventiva decidida pelo Tribunal de Ética e Disciplina e de cancelamento da inscrição obtida com falsa prova. Parágrafo único. O Regulamento Geral disciplina o cabimento de recursos específicos no âmbito de cada órgão julgador. Título 4 das Disposições Gerais e Transitórias. Artigo 78. Cabe ao Conselho Federal da OAB, por deliberação de 2/3, pelo menos, das delegações, editar o regulamento geral deste estatuto, no prazo de 6 meses, contados da publicação desta lei. Artigo 79. Os servidores da OAB aplica-se o regime trabalhista. Parágrafo 1º. Os servidores da OAB, sujeitos ao regime da Lei 8.112, é concedido o direito de opção pelo regime trabalhista, no prazo de 90 dias, a partir da vigência desta lei, sendo assegurado aos optantes o pagamento de indenização, quando da aposentadoria, correspondente a 5 vezes o valor da última remuneração. Parágrafo 2º. Os servidores que não optarem pelo regime trabalhista serão posicionados no quadro em extinção, assegurado o direito adquirido ao regime legal anterior. Artigo 80. Os Conselhos Federal e Seccionais devem promover trienalmente as respectivas conferências em data não coincidente com o ano eleitoral e, periodicamente, reunião do Colégio de Presidentes a eles vinculados, com finalidade consultiva. Artigo 81. Não se aplicam aos que tenham assumido originariamente o cargo de presidente do Conselho Federal ou dos Conselhos Seccionais até a data da publicação desta lei, as normas contidas no título 2º, acerca da composição desses conselhos, ficando assegurado o pleno direito de voz e voto em suas sessões. Artigo 82. Aplicam-se as alterações previstas nesta lei quanto a mandatos, eleições, composição e atribuições dos órgãos da OAB, a partir do término do mandato dos atuais membros, devendo os Conselhos Federal e Seccionais disciplinarem os respectivos procedimentos de adaptação. Parágrafo único. Os mandatos dos membros dos órgãos da OAB, eleitos na primeira eleição, sobre a vigência desta lei e na forma do capítulo 6 do título 2, terão início no dia seguinte ao término dos atuais mandatos, encerrando-se em 31 de dezembro do terceiro ano do mandato e em 31 de janeiro do terceiro ano do mandato, neste caso com relação ao Conselho Federal. Artigo 83. Não se aplica o disposto no artigo 28, inciso 2 desta lei, aos membros do Ministério Público, que na data de promulgação da Constituição se incluam na previsão do artigo 29, parágrafo 3º, do seu ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 84. O estagiário, inscrito no respectivo quadro, fica dispensado do exame de ordem, desde que comprove, em até 2 anos da promulgação desta lei, o exercício e resultado do estágio profissional ou a conclusão, com aproveitamento do estágio de prática forense e organização judiciária realizado junto à respectiva faculdade na forma da legislação em vigor. Artigo 85. O Instituto dos Advogados Brasileiros
e as instituições a ele filiadas têm qualidade para promover perante a OAB o que julgarem do interesse dos advogados em geral, ou de qualquer de seus membros. Artigo 86. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 87. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei 4.215, a Lei 5.390, Decreto-Lei 505, Lei 5.681, Lei 5.842, Lei 5.960, Lei 6.743, Lei 6.884, Lei 6.994, mantidos os efeitos da Lei 7.346.